Pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal? Dando sequência aqui à nossa série de gravações, série de reforço de videoaulas aqui, relativo à produção e interação da radiação com a matéria. Hoje seguiremos aqui o nosso estudo falando sobre as interações ou interação da radiação X com a matéria. Eu enfatizei aqui a radiação X, que é a de maior interesse nesse momento para nós, né? Mas podemos entender aqui só como a interação da radiação com a matéria. Vamos seguir então explicando o que já foi discutido em sala e eu peço para vocês qualquer dúvida, qualquer sugestão que coloquem lá no chat, onde eu postarei lá os vídeos. Vocês coloquem as suas dúvidas, suas sugestões, críticas, tudo lá no chat para que a gente haja uma comunicação mais efetiva. Bom proveito a todos. Vamos seguir então com a aula. Bom, nosso conteúdo então é a interação das radiações, especificamente dos raios-x com a matéria. Vamos falar então de alguns tipos de interações das radiações, no caso, o espalhamento coerente, a produção de pares e a fotodesintegração. Essas três primeiras interações aqui descritas, elas serão neste momento menos importantes para nós. Então vamos passar como informações para vocês, tá? Agora aqui para nossa radiografia, para nossa construção, para obtenção de uma radiografia de excelência, temos que entender efetivamente esses dois fenômenos aqui, principalmente o efeito Compton e o efeito fotoelétrico. E a partir deles a gente vai destrinchar o que seria essa absorção diferencial, tá? Aqui tem uma imagem de uma radiografia, a gente consegue observar aqui que várias estruturas, várias densidades são observáveis, né? Temos aqui estruturas com menor densidade, aqui nas células aéreas da mastoide, temos o seio esferoidal com ar na presença de ar nessa cavidade, os seios maxilares, mesmo as regiões alveolares onde há a inserção dos dentes, a gente observa que o osso tem uma densidade distinta, por exemplo, aqui a do mento, tá? Então, mesmo uma mesma estrutura com a mesma composição pode ter diferentes densidades. E é nesse quesito que nós trabalharemos a partir de agora como que a radiação interage com essas diferenças de densidades e como ela nos entrega de forma de imagem radiográfica. Então, das interações das radiações com a matéria, pode haver a energia, né, que é o do fóton de radiação, ela pode interagir com o meio, né, seja agora no caso o tecido biológico, e entregar toda essa energia para o meio, né? Essa interação pode ocorrer através de partículas ou fótons. Partículas a gente vai entender quando trabalhar mais com radiações nucleares, a partícula beta, a partícula alfa, são tipos de radiações, mas com origem nuclear, tá? As diferentes maneiras de interação já foi descrita anteriormente. E a ênfase que nós vamos dar, ratificando aqui, será o efeito Compton e efeito fotoelétrico. São eles, na verdade, que nos darão uma absorção diferencial, especificamente né? Consequentemente, o grau de contraste da imagem, que é isso que nós buscamos, né? Um contraste excelente da imagem para que possamos distinguir diferenças de densidades. Bom, iniciamos aqui então essa interação da radiação com a matéria falando do efeito coerente clássico, ou simplesmente efeito Thomson, tá? Esse efeito descreve que a radiação incidente, o fóton de radiação, agora já temos a concepção, já sabemos agora como que se dá a produção de radiação X, a gente vai falar propriamente dito agora da radiação, tá? A radiação interagindo com um átomo. Esse átomo pode ser de uma matéria qualquer, mas especificamente trataremos aqui do tecido biológico do ser humano, tá? Que é o nosso objetivo quando buscamos realizar uma radiografia.
Então, nesse espalhamento coerente ou clássico, a energia do fóton incidente, quando ela atravessa o meio material ou interage aqui com um átomo, essa energia que incidiu será a mesma de saída, ou seja, se esse feixe de radiação ou esse fóton de radiação aqui, ele nesse momento de entrada, ele tem uma energia de 100 keV, quando ele sair aqui, ele tem que permanecer com esse 100 keV, tá? De energia. Lembrando que essa aqui é uma unidade de energia também mensurada quando se trata de radiação X. Então, esse espalhamento coerente diz que a radiação incidente que entra é a mesma que sai, só havendo ali dentro do átomo uma interação de desvio, tá? Uma deflexão desse fóton incidente, tá? Isso é de menor importância, de menor correlação com a nossa produção de imagem. Isso ocorre minimamente apenas na mamografia, tá? Tem algum grau de ingerência ali na mamografia, porque nós utilizamos energias baixas, melhor dizendo, tá? Vamos entender ali, vocês vão se aprofundar quando tiver aulas de mamografia, mas na mamografia a gente interage, a radiação que interage com o meio, ou seja, a mama, são de baixas energias em relação à radiologia convencional. Então esse efeito vai ser de menor prevalência simplesmente na mamografia, sendo menos importante na radiologia convencional, tá ok? No que tange a radiologia médica, especificamente a convencional, excluído, lógico, a mamografia aí. Então, o fóton incidente, como nessa animação aqui, ele entra no átomo, apenas sofre uma deflexão, um desvio, e sai com a mesma energia, tá? Espalhamento coerente, então, se dá apenas em raio-x com energias abaixo de 10 kV. Nesse caso, é importante apontar que não houve aqui ionização da matéria, né? Isso é importante para nós, né? Quando há ionização da matéria, pode haver aqui sim nesse caso, quando há ionização, a desestabilização desse átomo, e esse átomo vai querer buscar sua estabilidade. E nessa coligação ou nessa correlação que ele possa interagir com outros átomos para buscar essa estabilidade, ele transformar aqui num radical livre, e esse radical livre vir a prejudicar o nosso tecido biológico. Nesse caso do espalhamento coerente ou clássico, né, como queiram chamar, ou também inelástico, nesse caso também podemos dizer aqui que ele não causa ionização, e ele é menos prevalente na nossa radiologia convencional. Ele ocorre aqui na faixa de raios abaixo de 10 kV, tá ok? Então, esse é o primeiro fenômeno que estudamos. Bom, o próximo fenômeno a ser estudado é a produção de pares, que diz que essa radiação incidente, tá? O fóton incidente, interagem aqui agora no núcleo, como é bem observado aqui nessa GIF, nessa animação. A gente observa aqui que o fóton interage aqui no núcleo e libera duas partículas aqui, tá? Então, há uma produção de pares. Por que pares? A gente vai ter aqui, nesse caso aqui, um elétron positivo. Isso, existe o elétron positivo. E teremos também um elétron negativo. Então, temos um par aqui, ou pares, né? Que esse fenômeno acontece milhões e milhares de vezes dentro das interações das radiações com os átomos, né? Então, a produção aqui de pares. Esse aqui eu vou chamar de pósitron e esse aqui eu vou chamar de elétron mesmo, né? Ou também conhecido como beta mais, e nesse caso aqui seria um beta menos, tá ok? Esse pósitron, tá? Esse emissor de pósitron é utilizado especificamente na medicina nuclear, num exame específico que chama PET.
PET-CT. Nesse exame, então, emissores de partícula beta+, que serão os pósitrons, são injetados no paciente, vinculado essa partícula verdinha aqui que mostra na animação. Vamos esperar que retornar a animação para a gente entender um pouquinho mais. Então, essa partícula radioativa, que é um emissor pósitron, é vinculado aqui a um fármaco, a um medicamento que vai ter afinidade com um certo órgão. Isso é injetado dentro do paciente e esse paciente agora se torna a fonte radioativa. Ele é colocado dentro de um scanner, onde haverá detectores, e esses detectores vão captar a energia emitida agora pelo paciente. E como ocorre essa emissão de energia, tá? É um assunto que vocês verão em outras tecnologias, em exames mais específicos, né? Mais para frente, medicina nuclear, mas adiantando aqui um pouquinho a física desse conceito. Então, se eu tenho uma partícula, um emissor lá de beta+, né? Ou seja, um emissor de pósitron injetado dentro do meu corpo, ao ele chegar ao órgão de afinidade, por exemplo, o pulmão ali, vamos supor que seja o pulmão a área onde quer ser feito o estudo. Ao chegar ali, esse elétron positivo, esse emissor de pósitron, libera esses beta+. O elétron também vai seguir o seu caminho, mas ele vai emitir aqui os beta+, ou o elétron positivo. Esse elétron positivo, ele vai buscar sua estabilidade aqui no corpo, no nosso próprio corpo, onde temos elétrons livres no nosso corpo. E ao interagir com o elétron livre, então a gente tem aqui o elétron positivo e o elétron negativo. Ao eles se encontrarem, há uma colisão, e essa colisão é chamada de aniquilação. Então, toda a massa desse elétron positivo com o elétron que está no seu corpo negativo, que existe no seu corpo negativo, há uma colisão, ou seja, uma aniquilação, e o resultante dessa aniquilação é a emissão de raios gama, a radiação eletromagnética gama, de origem nuclear, tá? De origem nuclear. Então, há uma aniquilação aqui dessas massas e há uma transformação de radiação gama. E é justamente essa aniquilação que causa essas emissões aqui do paciente e serão captadas por detectores próprios que conseguem assimilar e estudar esses feixes de radiação emitida aqui pelo paciente e gerar a imagem, tá? Cada elétron, tanto positivo como negativo, ele terá uma capacidade energética de 511 keV, tá? Então, somando-se 511 keV mais 511 keV, a energia total vai ser de 1,2 MeV. Então, essa energia aqui dispersada vai ser de 511 keV para cada lado, que somado ambas energias, a gente terá nessa somatória 1,02 MeV. Então, a aplicabilidade da produção de pares vai vir ali para medicina nuclear, a PET-CT. Aqui mais uma animação de como ocorre essa aplicabilidade. Então, temos emissores pósitron, chegou à área de afinidade, que é aqui o encéfalo no caso, os detectores captam essa energia emitida pelo paciente e daqui ele vai sofrer um processo aqui de geração de imagem, captação, decodificação desse sinal terá transformações matemáticas dentro do próprio computador até chegar na nossa imagem final, que é a imagem de PET-CT. E a PET-CT é tomografia, tá? Tomografia de emissão de pósitrons, aliada a um CT, que é a tomografia computadorizada, tá? Então, na verdade, aqui temos um aparelho híbrido, né? É um aparelho de PET, um detector PET, mais um acoplado a ele um emissor de tomografia computadorizada. Então, no primeiro momento, obtém-se a tomografia, uma tomografia comum, qualquer aí, que a gente já conhece, e depois disso o paciente entra no scanner, onde ele será detectado essas emissões de gama. Então, aqui, essa primeira imagem, a gente tem uma detecção de gama,
tá? Onde o paciente foi captado, onde é mais escuro tem hipercaptação dessa radiação gama, e onde está mais claro, menos hipercaptação, tá? Então a gente observa que essa área do encéfalo, cardíaca, e a área renal, juntamente aqui com essas outras áreas que a gente comentou, tem uma hipercaptação, mas é uma hipercaptação natural. Isso aqui não é problema, não é nenhum câncer, nada detectado, porque aqui é a via de excreção, a bexiga. É injetada então na veia, a via de excreção depois vai ser pela urina. O cérebro consome muita energia e geralmente o fármaco associado a esse elemento radioativo é a glicose, é o análogo da glicose. Então o cérebro consome muita energia e precisa de muita glicose, assim como o coração. Então há hipercaptação nessas regiões, assim como na região renal, tá? Agora, outras áreas adjacentes que houver essa hipercaptação, vai ser o sinal onde ocorrerá essa patologia, né? Então aqui a imagem do PET, aqui a imagem da CT, que já observa-se um ponto estranho aqui na área do pescoço de linfonodos, e quando fusiona essa imagem, ou seja, junto, eu pego essa imagem, jogo aqui em cima, ou vice-versa, a gente obtém uma imagem fusionada, que nós chamamos, tá? Há uma fusão de tecnologias ou de métodos, onde teremos aqui a parte anatômica, juntando com a parte metabólica, tá? A medicina nuclear é um estudo metabólico, a tomografia, a ressonância, o raio-x é um exame anatômico. Então, fundindo essas duas imagens, teremos aqui um estudo completo, tanto funcional ou metabólico, e também um exame que associa a anatomia. Então, como eu disse a vocês, a bexiga é normal ter hipercaptação, cérebro é normal ter hipercaptação, e aqui no pescoço, onde há esse brilho, nessa região onde há esse brilho, é onde a gente vai chamar que tem essa hipercaptação. Onde brilha, na imagem fusionada, é onde geralmente apresenta o problema dessa pessoa. No caso aqui, provavelmente, um câncer aqui que está sendo avaliado, tá ok? Então isso é para conhecimento de vocês. Creio que posteriormente vocês vão ter mais informações acerca desses métodos de exames mais especializados. Seguimos aqui. A próxima interação da radiação com a matéria que teremos aqui é a fotodesintegração. Então, falando aqui um pouquinho sobre a fotodesintegração. Então, a interação da radiação, ela pode aqui interagir com o núcleo e fissionar esse núcleo. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que ele pode quebrar esse núcleo. Quebrando esse núcleo, pode haver fragmentos nucleares. Esses fragmentos nucleares vão ser emitidos em forma de radiações. Essas radiações podem ser tanto alfa, beta mais, beta menos, radiação gama, ou emissão de nêutrons, tá? Então, o que ocorre? Aqui são altas energias, isso vai ocorrer em altas energias, na ordem de 10 maiores que 10 megaelectronvolts, ou seja, isso aqui vai acontecer, é passível de acontecer, é algo probabilístico, né? Somente no que conhecemos dentro da nossa área na radioterapia, tá ok? Então, energias maiores que 10 megaelectronvolts são capazes de interagir com núcleos de átomos estáveis, quebrar, fissionar esse átomo e na fissão desse átomo promover subprodutos, e esses subprodutos podem ser elementos radioativos. Ele entrega tanta energia a esse núcleo estável que ele promove um estado excitado, um estado de energia superior ao que é convencional desse núcleo, e nessa entrega de energia ele fissiona esse núcleo, quebra esse núcleo, emite um fragmento, e esse fragmento é uma partícula radioativa, ok? Então, dentro do nicho do radiodiagnóstico, onde encontramos vários tipos de modalidades, tomografia, ressonância, raio-x, ultrassom, mamografia, densitometria,
e também a medicina nuclear, somente na radioterapia é capaz de ocorrer esse tipo de fenômeno chamado fotodesintegração, tá? Que nada mais é do que a quebra, a fissão desse núcleo e a geração aqui, ou a emissão de nucleons, de partículas radioativas, tá ok? Então, isso aqui é a título de conhecimento mesmo. Bom, seguimos aqui. Vamos chegar em... agora ao começar a falar algo que nos interessa de fato, né? Não que os outros sejam relevantes para o nosso conhecimento, são importantes também, mas vão ter aplicabilidade um pouco distinta neste momento para nós. Então, o que será importante estudarmos nesse momento será o espalhamento Compton e o efeito fotoelétrico. Daremos ênfase aqui a esses dois fenômenos, que são eles que vão promover uma imagem radiográfica ou prejudicar essa imagem radiográfica, né? Falando aqui do espalhamento Compton, ou efeito Compton, ou interação Compton, né? Dizemos então que se o primeiro fenômeno estudado era coerente, né? Onde a radiação que entra, que é o Thomson, a energia da radiação incidente é a mesma que entra, é a mesma que sai. Aqui nesse espalhamento Compton nós chamamos de espalhamento incoerente, porque a energia do fotoincidente não será a mesma de saída, tá? Vamos entender por que isso ocorre. Nesse efeito Compton, então, temos aqui a radiação incidente. Essa radiação incidente tem o seu comprimento de onda, tá? Que está vinculado, é característica dessa radiação, e sabemos que o comprimento de onda também vincula-se à frequência e, consequentemente, à energia desse fóton aqui. Quando esse fóton de radiação X ou radiação incidente interage principalmente aqui com o átomo nas camadas mais externas, ele é capaz de entregar parte da sua energia ao elétron, e ao entregar parte dessa energia ao elétron, se essa energia for suficientemente capaz de quebrar a sua energia de ligação, esse elétron será ejetado, ionizando assim o átomo, tá? Então há uma ionização aqui do átomo, lembrando que essa interação está ocorrendo dentro do tecido biológico. Então a ionização do átomo aqui pode levar aos danos biológicos das radiações. Por isso estudamos também os efeitos biológicos das radiações, porque as radiações interagem com os átomos do nosso corpo, promovendo ionização. E esse átomo ionizado tende a buscar o seu equilíbrio. Buscando o seu equilíbrio, ele pode vincular-se ou fazer ligações químicas com outros tipos de átomos, e esses átomos podem promover, por exemplo, água oxigenada no seu corpo, e essa água oxigenada, por uma ação indireta da radiação, quebrar uma fita de DNA, promovendo em você um efeito somático derivado da interação da radiação, um efeito deletério, prejudicial ao seu corpo, ou um efeito genético, onde você pode levar esse defeito, né, celular a sua prole, ou seja, hereditário, tá? Mas é um assunto que vocês tratarão em efeitos biológicos das radiações, tá? Então, voltamos aqui ao nosso foco. Então, a radiação incidente, ela tem uma energia, tem um comprimento de onda e uma frequência específica, interage principalmente com as camadas mais externas desse átomo, entregando parte da sua energia para ejetar esse elétron, que vamos chamar de elétron Compton. Então, esse elétron é ejetado, é arrancado do seu orbital. Essa radiação, como entregou parte, ela continua aqui, agora num ângulo diferente ao seu ângulo de incidência. Então, esse ângulo de incidência, a tendência era que ele viria por essa linha. Mas, quando ele encontrou algo aqui na sua frente, ele interagiu, entregou parte da sua energia, ejetou esse elétron, ionizando o átomo, e houve aqui um espalhamento, um desvio de rota desse feixe original aqui, dessa radiação original.
houve então aqui um espalhamento. Mas se a gente perceber, a energia inicial, que é dada aqui pelo comprimento de onda, neste caso aqui, em relação a essa radiação espalhada, esse comprimento de onda é maior. Sendo o comprimento de onda maior, essa energia aqui resultante será menor. Quanto menor o comprimento de onda menor, maior é a energia. Nesse caso aqui aumentou o comprimento de onda, então a energia decai. Então a energia incidente é menor que a energia espalhada. Desculpa, a energia incidente é maior do que a energia espalhada. Então o fóton que entra, o fóton que sai espalhado, ele é de menor energia. Ademais, ele também ejeta um elétron. Então, no efeito fotoelétrico, há ionização do átomo e há também um fóton espalhado aqui. Esse fóton espalhado pode sair do meio sem mais nenhuma interação ou pode continuar colidindo lá com outros átomos, promovendo também outros tipos de efeitos. Outros efeitos Compton, outros efeitos fotoelétricos que estudaremos à frente. Ele estando no meio, ele pode ainda ocorrer outros tipos de interação. Ocorreu esse aqui, acabou o fenômeno dentro do corpo? Não. Como continua a radiação viajando dentro do seu corpo, ela pode ainda interagir com outras partes, promovendo outros tipos de fenômenos, tá? A gente estuda um fenômeno isoladamente para poder explicar, mas sabendo que isso é uma ação probabilística, tá? Probabilística, esse fóton de radiação pode entrar aqui e passar aqui pelo nosso corpo sem nenhum tipo de interação. Ele pode interagir de diferentes maneiras e ainda ele pode promover interações ainda secundárias, mesmo já ocorrendo uma primeira interação. A gente explica, voltando aqui, o fenômeno de uma forma isolada, mas sabendo que isso pode ocorrer simultaneamente em vários tipos de interações, tá ok? Só para deixar isso bem claro para vocês. Então, aqui por essa outra imagem, fóton eletromagnético, que é a radiação que a gente vai usar é a radiação X, ela é eletromagnética, tá? Para reforçar esse conceito. Ela interage com esse elétron, ejeta esse elétron, continua com a maior parte dessa energia espalhada. O elétron vai embora porque ele foi ejetado, tá? Houve aqui então ionização do nosso átomo. E essa radiação espalhada não vai servir para nada para a nossa formação de imagem, tá? Essa radiação espalhada justamente é ela que irá prejudicar a nossa imagem, vai diminuir o contraste radiográfico, tá? Então a radiação, o efeito Compton é um efeito de espalhamento e ele promove então a degradação da imagem, tá? É um efeito de espalhamento. Então perde-se qualidade da imagem. Por que perde essa qualidade da imagem? Porque ele diminui o contraste. Ele diminui o contraste da imagem. E lembre-se, eu quero observar as diferenças ou os diferentes tons de cinza de uma imagem. Imaginando aqui diferentes tons de cinza, eu consigo observar várias estruturas. Se isso fica tudo igual, um borrão todo escuro, eu não vou conseguir diferenciar estruturas adjacentes, uma próxima à outra. Então, eu perdendo o contraste da imagem, eu perco qualidade da imagem. Então, o efeito Compton, ele não é benéfico de forma alguma para a nossa imagem radiográfica. Então, novamente aqui essa ilustração. Observamos aqui, nesse caso aqui, que há então uma interação da radiação. Ele entrega a energia suficiente para esse elétron ser ejetado e continua em um trajeto diferente ao seu trajeto originário. Entrega energia ao elétron e desvia o seu caminho, o espalhamento dessa radiação incidente. Só para título de conhecimento, 2/3 da energia inicial continuam aqui com o fóton espalhado e apenas 1/3 é entregue
aqui para o elétron, tá? E esse átomo é ionizado nesse caso, tá? Esse efeito fotoelétrico, ele é predominante quanto maior a energia, maior o predomínio do efeito Compton, tá? Esse efeito Compton. Se eu aumento lá a minha energia incidente, ou seja, se eu estou aumentando a minha quilovoltagem, consequentemente eu vou promover fótons com maior energia, o efeito Compton, à medida que eu vou aumentando essa energia, ele vai começar a prevalecer em relação aos outros efeitos, tá? Então, na radiologia convencional, se eu aumento essa minha energia do meu fóton incidente, da minha radiação X, consequentemente eu vou ter mais espalhamento. E isso não será benéfico para o meu exame radiográfico. Mas eu tenho que aumentar muitas vezes a minha energia incidente para que possa haver penetração, verdade? Para isso a gente vai lançar mão de alguns recursos para minimizar essa radiação espalhada, que é, por exemplo, uma ótima colimação, usar meios de restrição, né, do paciente, contenção, técnicas respiratórias para que haja menos espalhamento, faixas de compressão, limitadores de feixes, por exemplo, cones de extensão, uma série de recursos, grade antidifusora, que já estudamos lá anteriormente. Esses tipos de recursos, eles minimizam essa radiação espalhada, tá? Então, esses recursos vão nos dar alguma ingerência de reduzir essa radiação espalhada. Grades antidifusora, colimação, um tempo de exposição menor e uma técnica adequada. Por isso, há de se ter sempre um equilíbrio da técnica radiográfica empregada, sabendo de todos os fenômenos físicos. Então, a física está presente a todo momento da nossa execução da radiografia. Se não conhecemos a física das radiações, não saberemos operar adequadamente um equipamento emissor de radiação X e, consequentemente, não promoveremos uma radiografia de qualidade. Bom, sendo até um pouquinho otimista, você até pode, por mecanicismo ou por uma intuição, podemos assim dizer, promover uma imagem até de qualidade, mas muitas vezes nesse caso você vai estar sendo mecânico, não vai saber o porquê aquele fenômeno aconteceu, você conseguiu promover aquela imagem de certa forma de qualidade, você não vai entender o porquê das coisas. É o que eu disse para vocês no início da nossa disciplina, a gente tem que voltar a ser criança e se perguntar do porquê. O porquê vai trazer muitas respostas, o porquê nos induz ao conhecimento, à aprendizagem. Então, vamos lá, falar um pouquinho do impacto desse efeito Compton na nossa radiografia. Então, como já descrito anteriormente, né, que são só para ratificar alguns conhecimentos. Então, no efeito Compton, ocorre a divisão da energia. 2/3 continua com fóton espalhado e 1/3 com elétron ejetado. Lembrando, a ionização aqui do átomo. O efeito Compton, ele é proporcional à energia, ou seja, se eu vou aumentando muito mais a energia, ele vai decaindo também, tá? Mas sabendo que com aumento é meio contraponto. Na radiologia convencional, a gente sabe que trabalha até com uma faixa de energia até 125 kV. Então, a prevalência entre ele e o efeito fotoelétrico que estudaremos à frente, à medida que eu aumento a energia, ele prevalece em relação ao efeito Compton. Mas para altas energias, por exemplo, energias em megaelectrovolt, ele vai decaindo também a sua probabilidade, tá? Por isso aqui, com o aumento da energia, ele decai. Ele reduz o contraste da imagem, como já discutimos, ou seja, ele deteriora a imagem, ele causa um velamento, né? uma imagem acinzentada, né? na nossa radiografia.
e isso é prejudicial. Ele influencia, então, é influenciado pela densidade do absorvedor, ou seja, menores densidades, mais prevalente o efeito Compton. O que isso quer dizer? Se eu tenho aqui uma estrutura óssea, e essa estrutura óssea, ele tem um número atômico alto. Em relação aqui a um tecido mole, osso. Se eu tenho um número atômico maior, estou comparando dois tecidos, em relação ao tecido mole, eu tenho um número atômico maior em relação ao meu tecido mole, então esses elétrons aqui vão estar muito mais fortemente ligados do que esse aqui. Então, se houver uma interação de uma radiação aqui, não elétron, uma radiação aqui X, interagir aqui com o osso, é mais difícil ele tentar arrancar aqui das últimas camadas do osso do que aqui do tecido mole. Então, é muito mais prevalente dependendo da densidade do absorvedor. Então, quanto menor é o número atômico desse absorvedor, na verdade a gente fala só densidade, né, que tá correlacionada. Quanto menor a densidade desse absorvedor, mais fácil, mais prevalente será o efeito Compton. Ele não tem muita correlação direta aqui com o número atômico, e sim com a densidade. Então, elementos com maior densidade são mais difíceis de ocorrer o efeito Compton. Não é que não ocorra, mas é mais difícil ocorrer. Então, entre o osso e o tecido mole, é muito mais fácil haver o espalhamento aqui no tecido mole. E outra correlação também é quanto à espessura do absorvedor, né? Imaginamos aqui que aqui tem 5 centímetros e nesse outro caso aqui 20 centímetros. Então, quando há interação da radiação aqui com essa espessura, é meio que óbvio, né? Se eu tenho 5 centímetros para essa radiação passar, pode haver espalhamento, mas em menor proporção do que uma região que eu tenho 20 centímetros. Essa região de 20 centímetros, por ser mais espessa, vai haver mais colisões aqui. Então, a probabilidade de ocorrência do efeito Compton é muito maior do que uma estrutura que tenha 5 centímetros. Quer dizer, então, quanto maior a espessura, maior o efeito Compton. Tá? Então, um paciente um pouquinho mais gordinho, é mais fácil de ocorrer o efeito Compton do que um paciente mais magrinho. Tudo bem? Então, ele está correlacionado aqui com a densidade e não com o número atômico, tá? Desculpa pelo equívoco anterior. E ele está correlacionado aqui também pela espessura do absorvedor, tá? Então, densidade e espessura. A densidade retoma ao volume, né? Então, ao volume a gente pode entender aqui a barriguinha mais cheinha ou a barriguinha menos cheinha, tá? Então, ele tem correlação ao volume ou densidade, tá? E espessura também. E ele vai aumentar, então, essa densidade óptica, né? Que é o grau de cinza na radiografia. E esse grau de cinza, se ele aumenta e deixa tudo mais uniforme, esse grau de cinza, eu não tenho contraste na imagem, não consigo diferenciar uma estrutura da outra. E isso é prejudicial, tá? Ele também é um fator de uso na blindagem de proteção. Então, se eu sei que há espalhamento da radiação, e eu sei que quanto maior a densidade, menor é a ocorrência desse efeito Compton, então vamos colocar um material de alta densidade para bloquear essa radiação. Ou seja, uso o chumbo, por exemplo, a barito, o concreto, para evitar essa radiação espalhada, ou o efeito Compton, tá? Então, por isso também o conhecimento do efeito Compton é importante no quesito proteção radiológica, que com ele conseguimos estimar a blindagem adequada e com isso evitar essa radiação que não só prejudicaria o acompanhante ou na região externa
daquela sala de exame, tá ok? Seguimos aqui. Então, vou mostrar aqui na prática como que isso ocorre, né? Então, nesse primeiro momento, tem um paciente aqui que ele tem uma espessura aqui determinada, né? Vamos aqui colocar que esse paciente tenha em torno de uma espessura em torno de 20 centímetros. O que vai ocorrer quando essa radiação interagir com esse paciente? Sempre vai ocorrer uma interação aqui, isso já é sabido por nós, mas essa interação vai ser totalmente só absorção por parte desse corpo ou vai haver também espalhamento? A produção da radiação, na interação da radiação X com a matéria, sempre há algum tipo de espalhamento. Não dá para evitar esse espalhamento, tá? A gente pode minimizar, mas não evitá-lo, ok? Então vamos observar aqui o que acontece. Então, há uma interação dessa radiação, feixe de radiação então interage com esse corpo e há um espalhamento aqui dessa radiação, tá? Então, há uma prevalência aqui de espalhamento. Sempre há esse espalhamento, em menor ou maior escala, isso é verdade. Lembramos que quanto maior a densidade, maior é o efeito cômputo. Quanto maior é o volume, né? Maior o efeito cômputo. Maior a espessura, maior o efeito cômputo. Então, nesse primeiro caso, a gente precisa comparar com o outro paciente para a gente saber qual que espalha mais em relação ao outro, né? Ou qual espessura é maior para a gente saber ou qual região que está espalhando mais em relação à outra, né? Então, vamos lá. No segundo caso aqui, a gente tem então um paciente com uma maior espessura, isso é óbvio, né? Aqui, então ele tem uma espessura maior. Vamos supor aqui que esse paciente tem agora 40 centímetros. Então, ocorreu o que aqui? Mais espalhamento, né? Vemos maior quantidade de feixe espalhado devido ao aumento da espessura. Se aumenta a espessura, aumenta também o volume aqui desse paciente. Aumentando o volume, eu tenho aumento do efeito cômputo. Aumentando a espessura, eu tenho aumento desse efeito cômputo. Tá? Então, pacientes mais cheinhos, mais fortinhos, geralmente tem maior espalhamento. Consequentemente, o contraste da imagem é reduzido, tá? Há uma redução do contraste da imagem. E isso é benéfico para a imagem radiográfica? Não, não é benéfico. A gente sempre busca o contraste ótimo da imagem, tá? Se eu estou reduzindo esse contraste, eu não estou dando o quê? Qualidade a essa imagem. Estou reduzindo a qualidade dessa imagem. Lembre-se lá que o contraste está vinculado à qualidade. Se eu reduzo esse contraste, consequentemente, eu reduzo a qualidade da imagem. Então, ratificando aqui o conhecimento, o efeito Compton, ele vai promover o quê? Degradação da imagem. Tá? Degradação da imagem, ou seja, vai deteriorar a imagem, vai prejudicar a imagem, vai deixar uma imagem mais acinzentada, vai reduzir o contraste da imagem, vai ter perda de qualidade da imagem, vai espalhar mais radiação. Então, vamos supor, se você tem um acompanhante aqui próximo, então há mais espalhamento em relação a um paciente que é menos fortinho, vamos dizer assim. Então, esse é um fator preponderante para a gente interpor barreiras aqui, blindagens, devido a essa radiação espalhada. Não serve só para um meio de obtenção de imagem, mas sim também para a proteção radiológica. Então, a importância do conhecimento da radiação espalhada também vincula-se à proteção radiológica.
É por isso que precisamos usar a blindagem no caso de exames de leito, nos exames de centro cirúrgico, para acompanhantes, fornecemos blindagem a esses acompanhantes, então o conhecimento não está só vinculado à projeção ou da imagem radiográfica em si, também vincula-se também à questão de proteção radiológica. Qual é a quantidade ou a energia dessa radiação espalhada para que eu determine que tipo de material vai ser ideal para a minha blindagem. Então, o conhecimento desse efeito, ele acerca ou ele abrange muito mais do que a radiografia em si. Abrange também especificidades em relação à proteção radiológica, ao conhecimento de como essa radiação pode vir a interagir com a matéria e de que forma ela pode ser prejudicial, lembrando-se que o efeito Compton ele promove ionização e essa ionização ela pode levar a um efeito biológico. Então, o conhecimento não é fechado, e sim muito mais amplo daquilo do que pode ser comum, tá? Então, mas aqui para o nosso conhecimento nesse segmento, nesse momento, para a imagem radiográfica, então, sabemos que o efeito Compton é um efeito que vai prejudicar a nossa imagem, ele vai reduzir o contraste da nossa imagem, vai degradar essa imagem, consequentemente, vai haver perda de qualidade dessa imagem. Então, só para a gente fechar esse assunto, efeito Compton é igual a espalhamento. O mesmo efeito Compton acontece nas camadas mais externas. Camadas mais externas, né, do átomo, né? Nas camadas mais externas do átomo. Esse efeito Compton diminui a qualidade da imagem. Porque eu reduzo o contraste da imagem. Então, tendo isso como primordial para o nosso conhecimento. E lógico, tenho certeza que vocês ainda vão aprofundar ainda mais esses conhecimentos, tá? Mas absorvendo esse conceito já é um grande ganho, tá? Daí isso depois, posteriormente, você vai complementando o estudo, complementando os seus conhecimentos e isso vai ficar de domínio para a sua aprendizagem, tá? Então, o efeito Compton, espalhamento. Acontece em camadas mais externas, em estruturas com maior densidade, né? Então, estruturas, quanto maior a densidade dessa estrutura, maior a prevalência do efeito Compton. Pacientes com volume maior, também o efeito Compton é mais prevalente. E também podemos correlacionar que com o aumento da energia, vai prevalecer o efeito Compton em contrapartida ao efeito fotoelétrico, que será o nosso próximo assunto, tá? Lembrando-se também que para altas energias que não usada no raio-x convencional, podemos assim dizer, esse efeito Compton também vai decaindo, tá ok? Vamos observar aqui então, na prática, o que ocorreria aqui com o aumento dessa energia. Então, vamos supor aqui que nesse primeiro caso, temos uma radiografia de ótima qualidade aqui, então essa energia está sendo aumentada. Vamos supor lá que a pessoa, não, esse exame não está adequado, eu quero aumentar a energia. O que aconteceria? Essa imagem ganha um véu mais acinzentado, eu vou perdendo contraste, as diferenças de tons de cinza vão ficando menos visíveis ao meu olho.
Se eu aumento ainda mais essa energia, né, tem um aumento maior aqui dessa energia, menos contraste na imagem. Vou perdendo nitidez dessa imagem. Vou perdendo, então, uma visualização desse contraste. Minha imagem vai ficando pior. Aumentei mais a energia, então isso foi prejudicial à minha imagem. Então, aqui na prática, a gente consegue observar que esse efeito Compton, se não aplicado adequadamente, né, a técnica radiográfica, a gente vai promover um efeito Compton muito mais evidente, e não é isso que buscamos. Buscamos, ao contrário, né, uma imagem de qualidade, não uma imagem como essa aqui final, que foi apresentada devido ao aumento da energia. Nesse caso aqui, esse exemplo especifica o aumento da energia, mas sabemos também que tem outros fatores que agregam ou que influenciam nesse efeito Compton. Vou encerrar aqui, então, essa parte. No próximo vídeo, vamos falar sobre o efeito fotoelétrico. Até mais.